a gente resolveu trabalhar a agenda dos incentivos tributários, né, da renúncia fiscal. E a pergunta era a seguinte, bom, qual é a pegada de carbono da renúncia fiscal brasileira? Então, a questão é essa, quer dizer, existem recursos para uma política com P maiúsculo, de incentivos econômicos aos serviços ambientais, obviamente, dentre eles climáticos, né, que promova essa transição gradativa, consistente e irreversível rumo a uma nova economia sustentável, que é importante que esse observatório tenha um protagonismo, uma ação, uma articulação propositiva também em torno das políticas, né? Então, essa pizza é um pouco para ilustrar um volume significativo de recursos que deixou de ser arrecadado pela União e, portanto, reinvestido na economia e que, obviamente, é um volume sobre o qual nós podemos debater o quanto disso vem sendo ou pode ser destinado para uma mudança no rumo da economia. Existe um volume expressivo de recursos que a União vem abrindo mão. O Brasil tem uma carga tributária relativamente alta, né? Em tese, há margem de manobra em torno da arrecadação para investimentos na agenda da economia de baixo carbono. Então, a gente se coloca aqui à disposição, faz essa provocação de que o Observatório de Políticas Públicas, que vem ser criado hoje, ele possa incorporar essa agenda dos incentivos tributários rumo à economia verde, que a gente possa fazer um debate produtivo em torno dessa agenda. A FINEP é uma agência vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que tem como visão e missão, para resumir, transformar o Brasil por meio da inovação. A FINEP entende a inovação como algo de ponta a ponta, que vai desde a pesquisa básica nas universidades até a produção e comercialização pioneira. No começo desse ano, a FINEP definiu 6 áreas prioritárias para atuar, e uma delas foi energias renováveis e sustentabilidade. Uma série de exemplos, tipos de projeto que a FINEP sistematicamente apoia, mas a gente conversa sobre diversos outros tipos de projetos ligados à inovação, inovações na cadeia produtiva, né, de bens de capital para energias renováveis, né, a gente tem uma série de apoios na área de aerogeradores, de energia solar, fotovoltaica, termosolar, estudos de pré-investimento, ou seja, para energias renováveis, estou falando dos gastos feitos antes de você colocar o primeiro tijolo ou primeira em fontes de energia alternativas ligadas à biomassa, PCH, solar, fotovoltaica, novas tecnologias para aumento de eficiência energética, biocombustíveis e química verde, né? Inovações na área de reuso e valorização de resíduos. A gente tem pensado muito sobre isso, como é que a gente faz um programa que possa abarcar desde a logística reversa, a questão das tecnologias de tratamento de resíduos, tecnologias para construções de infraestrutura urbanas sustentáveis. Essa fundação, ela é uma fundação com sede nos Estados Unidos, trabalha nos Estados Unidos, Europa, China e Índia, sempre com o objetivo de reduzir emissões de gases de efeito estufa. Agora está se implantando na América Latina através da ICAO, a Iniciativa Clima América Latina. É meio senso comum que as emissões brasileiras são basicamente fruto de mudança de uso da terra e desmatamento da Amazônia em particular. Se a gente for olhar o que pesa nas emissões brasileiras, certamente desmatamento na Amazônia responde por 52% e mudança de uso da terra e florestas em geral, 77%. Sem dúvida, são números impressionantes. Em segundo lugar, desponta aqui, por subsetores, transporte, né, dentro do setor de energia. As emissões relativas à queima de combustíveis fósseis têm aumentado gradativamente nesses anos. Só um dado que é bastante impressionante, o consumo de gasolina, em um ano, de 2011 para 2012, cresceu 36%. Então, certamente, em 2012, apesar de não termos dados oficiais, o consumo relativo à queima de combustíveis fósseis já é maior do que aquele proveniente do desmatamento da Amazônia, que antes era o grande vilão das emissões brasileiras. Tratamento de resíduos, a gente tem a política e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Isso traz oportunidades enormes com o uso de biodigestão, de captação de metano e aproveitamento energético. Se a gente simplesmente transferir esses resíduos de lixão para aterro, as emissões de metano crescem, né? Então, isso pode ser um efeito perverso de uma medida fantástica, que é acabar com os lixões. Perverso do ponto de vista de emissões de GE. Por outro lado, se ao invés de haver a criação de lixões, ou melhor, de aterros sem captação de metano, se a gente, ao invés disso,
fizer a captação com uso energético do metano, a gente tem um potencial de redução da ordem de 1 tonelada de CO2 equivalente por tonelada de resíduo sólido urbano. Os dados mostrados pelo Rui são muito impressionantes porque desfazem o que virou uma espécie de lugar comum nas negociações internacionais, no que o Brasil tem apresentado nas negociações internacionais, que é, já que nós somos o país grande, com a matriz energética mais limpa do mundo, a nossa lição de casa está feita, tá certo? E esse é um problema que nos concerne no que se refere ao uso do solo. Quanto à economia industrial e economia urbana, isso é marginal, isso não é verdade. Como é que nós podemos passar para um regime de preços que reflitam os reais custos ambientais que a oferta de bens e serviços representam para a sociedade? Essa ideia, custos ambientais incorporados ao regime de preços, longe de ser uma ideia abstrata e vinda simplesmente de alguns setores, de organizações internacionais, etc., essa é uma proposta concreta que o CEO da Puma está fazendo no plano internacional. Ele está propondo uma coalizão empresarial para que os custos ambientais se incorporem ao regime de preços.